Amém, glória a Jesus. Fui convidado para trazer a lição de hoje e a gente fica um pouco nervoso, né? Porque na verdade a missão de um professor é uma missão muito grande, é bonita, porém é de muita responsabilidade, tanto quem está pregando, quem está ensinando, e tem que ensinar certo, né? Eu aceitei esse desafio e eu gosto muito de usar o texto da lição, primeiro para valorizar o material que vocês têm em mãos, né? Vocês compraram o material e é bom valorizar o que nós temos em mãos. E outra porque o próprio comentário do comentarista muitas vezes explica por si só o próprio tema, né, que está ali. E dentro do esboço da lição, no tópico 1 que vocês têm aí, diz que o culto é relevante porque ele é bíblico. A gente vai falar sobre isso. Depois, no tópico 2, vai dizer que o culto é relevante pela comunhão. E no 3, vai falar sobre os elementos centrais do culto. Os irmãos me desculpem um pouco a minha voz, ontem eu fiquei de cama por conta dessa situação de resfriado, né? Em casa todo mundo pegou. Mas nós vamos dar continuidade aqui. A hora que tiver que parar, eu paro, a gente vai, os irmãos continuem aí. Na introdução, observar a introdução de vocês aí, vem de uma forma bem sucinta, né, explicando sobre o que é culto. E está dizendo aqui, o culto está relacionado com a honra, o reconhecimento e o valor da suprema dignidade de Deus, por tudo que Ele é e tem feito, sendo Ele digno da nossa adoração, louvor e serviço, em conformidade com as Escrituras Sagradas. Bom, partindo desse princípio que culto está relacionado com a honra e reconhecimento a Deus, eu gostaria de também colocar para os irmãos, fazer uma afirmativa, que para que haja culto ao Senhor, é necessário que haja reverência. Haja reverência. E a gente vai ver aqui o significado. Se você for lá no Google, colocar dicionário, você vai ver lá que reverência, o número 1 lá que eu achei era a reverência a alguém, né? A outro significado de culto, de reverência, é prestar culto a. Olha só como está ligado reverência ao culto. Então, reverência é prestar culto a alguém, ou a uma divindade no caso aqui. É adorar, venerar. Agora, em terceiro ponto, que reverência é manifestar respeito, respeitar, venerar. E eu quero colocar aqui para os irmãos o seguinte, que se nós não entendermos que o local de culto e o momento do culto propriamente dito é um local de total reverência, nós nunca iremos prestar culto verdadeiro a Deus. Vou repetir, se nós não entendermos que o local de culto e o momento do culto, propriamente dito, que estamos aqui reunidos para isso, é local de reverência, nós nunca vamos conseguir prestar um culto verdadeiramente ao Senhor. E um exemplo, eu acho interessante um exemplo, como quem já teve que ir diante do juiz, você, em primeiro lugar, você não pode ir com qualquer roupa. Existe uma roupa específica, de chinelo você não entra, de camiseta você não entra, de bermuda você não entra. Começa por aí. Existe todo um traje, toda uma preparação para entrar. Outra coisa importante é a reverência diante daquele homem. É um homem, mas é uma autoridade constituída que está ali. E nos tribunais, normalmente a pessoa, quando ele chega, todo mundo fica de pés, né? E quando ele senta, todo mundo se senta. Irmãos, já pararam para pensar, se diante de um homem as pessoas prestam tanta reverência, como não conseguimos prestar, falando de uma forma genérica, reverência total a Deus no momento do culto? Já passaram para pensar nisso? Então, o momento de culto não é aquele momento de tocar o irmão e falar assim, aí, e depois vamos para a pizzaria. Não, esse não é o momento para isso. É o momento de reverenciar quem está presente no local de culto, aquele que é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu também lembrei de um fato interessante, um amigo que serviu comigo nas Forças Armadas um tempo atrás, e o Eric, ele está em Curitiba, é professor de História lá, e estava se graduando em Ciência da Religião. E o interessante é que Ciência da Religião não é a mesma coisa que Teologia. Ciência da Religião, ele vai falar sobre as religiões que existem, né? De forma científica. De forma que ele falou assim: Fábio, eu fui fazer estágio, meu estágio, eu fui fazer dentro de um centro espírita. Ele, sendo um cristão, foi fazer um estágio dentro do centro espírita. Sabe o que ele falou para mim? Isso eu abro aspas, porque é palavra dele. E ele fala o seguinte, ó: eu senti vergonha da minha religião. Aí ele foi explicar o porquê. Ele disse assim, ó: antes de qualquer momento de culto lá, existe uma preparação, toda uma preparação, tanto da vestimenta, como uma preparação de purificação de si mesmo, para depois sim você entrar para o ambiente de culto, e ali eles receberem os espíritos, senão não desce nada. Aí a gente pensa o seguinte: e nós, irmãos, quando a gente sai, está na nossa casa, nos arrumando para vir, é a nossa preparação, colocando o nosso terno, a nossa roupa, o seu vestido, nós estamos nos preparando para isso. Espiritualmente, a nossa alma está se preparando para esse momento aqui, aonde Deus vai se manifestar no nosso meio. E quando chega aqui, a gente já tem que estar pronto, nosso coração aberto para aquilo ali, para aquele momento, né? Então eu achei muito pertinente esses exemplos, porque nós precisamos entender que há a necessidade da reverência. Há essa necessidade. Às vezes você, não sei se alguém já ouviu isso, eu ouvi isso muito quando eu era muito pequeno: eu só vou na igreja porque eu preciso pagar o irmão fulano de tal isso. Eu só vou na igreja porque eu preciso falar com o irmão de fulano de tal aquilo. Não, você não vai para a igreja para pagar ninguém, você vai pagar essa pessoa na casa dela, e nem conversar na igreja, que vai conversar na casa dela ou no caminho para casa. Mas na igreja você vai prestar culto com reverência àquele que é digno de honra, glória, adoração e louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Senão não adianta, não tem sentido você vir à igreja para isso, né? O tópico 1 vai falar o seguinte: o culto é relevante porque ele é bíblico. Eu vou estar lendo aí na sua revista, você acompanha se você puder. Diz assim: ao afirmar que Deus procura verdadeiros adoradores, João 4:23, Jesus nos ensinou que a adoração verdadeira é mais uma questão de essência do que formalidade. Assim entendemos que a adoração envolve não apenas lugar formal, onde nos reunimos para cultuar a Deus, mas tudo o que fazemos em nossas vidas. Eu estou lendo aqui, a revista aqui do meu lado, eu passei tudo para cá, porque aqui eu coloco meus apontamentos, tá? Então aqui, vou ler essa citação aqui de João 4:23, se você quiser abrir a sua Bíblia, João 4:23, eu vou estar lendo, os irmãos vão acompanhando aí. É uma passagem muito conhecida dos irmãos, mas diz o seguinte, ó: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai o quê? Procura a tais que assim o adorem. Então o Pai está à procura de quem o adora além das formalidades. Um verdadeiro adorador não está preso a uma formalidade, ele está além da formalidade. É formal você, como na nossa liturgia, nós levantarmos para poder cantar com o grupo? É formal. Mas nesse levantar para poder cantar, quem no grupo realmente está adorando ao Senhor? A gente tem que se perguntar: será que eu me levantei, eu estou aqui adorando? Porque levantar é formal, né? E a pessoa muitas vezes está tão presa aquilo ali que pensa assim: eu levantei, cantei, então hoje eu cultuei. Peraí, você levantar e cantar é formal. Agora, você prestou sua adoração nesse louvor? Você falou para o Senhor: Senhor, eu estou te adorando nesse louvor. Esse para o Senhor é o melhor de mim para o Senhor. Então é importante a gente entender isso. Outra coisa que eu apontei aqui, que o Pai está à procura de quem o adora na essência. É o que eu chamo de adorador raiz.
né? É o adorador que não o adora pelo que ele faz, sim pelo que ele é. Tem um hino que fala sobre isso, né? Eu adoro pelo que ele é, não pelo que ele faz, né? Ele é Senhor. Se ele me der alguma coisa, aí o hino diz: se Deus me der, ele é Deus; se não me der, ele é Deus. Aí remete a Jó, né? Jó estava perdendo seus filhos, perdendo toda a sua riqueza, mas a sua boca não pecou contra o Senhor. Ele foi um adorador. E muitas vezes a pessoa assim: ó Senhor, se tu me der isso, eu vou ser fiel ao Senhor. Meu irmão, seja fiel ao Senhor e todas as coisas vos serão acrescentadas. Seja fiel a Ele. Seja adorador de verdade e não de boca. O próprio Jesus Cristo, ele censura, né? Pessoas que falam assim: ó, bem disse o profeta Isaías a respeito de vós: esse povo se aproxima de mim com lábios, mas seu coração, olha só a adoração onde está, está longe de mim. Estar presente em um ambiente não quer dizer que a pessoa está cultuando. A questão é onde está o seu coração. O seu coração está aqui? Você pode dizer amém? Amém? Não é apenas ir à igreja buscar sua bênção. Deus abençoa? Sim. Diz que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Sim, Deus abençoa, sim. Mas é principalmente mas é principalmente entregar o melhor de si. Ele adora na bonança, na adversidade, adora na fartura, na escassez, na saúde, no leito, não apenas no templo, né, mas em todos os lugares, em tudo que faz. Ele demonstra que é um verdadeiro adorador. Já viu aquele irmão que passa na luta? Você conhece a vida dele ou dela, passa pela luta, uma prova que só Deus. Nós conhecemos um assim, lá de onde nós viemos, uma irmã que tem mais de 100 anos, ela está viva até hoje, está lá, em pé, perdeu filhos assassinados pelo outro filho, né? E assim o filho foi preso, né? E ele era doente mental, ali morreu lá no manicômio, e outras coisas aconteceram na vida daquela mulher, mas aquela mulher jamais abriu a boca para dizer que Deus não é Deus. Ela sempre glorificou o nome do Senhor, sempre. E toda essa vez que ela pegava o microfone, jamais ela contava o problema dela. Ela contava: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Ela adorava o Senhor, independente de Deus dar ou não dar. Mas Ele é tão bom que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem prazer de nos abençoar. Aí vem o tópico 1.1 que fala do culto no Antigo Testamento. Acompanhe a leitura na sua revista. O templo era central na vida do israelita, na nação israelita. Todas as grandes celebrações estavam relacionadas ao templo. É nos Salmos que vemos as maiores expressões de prazer e honra nas atividades do templo. Aí está lá uma referência ao Salmo 26:8. O Senhor, eu tenho amado a habitação, a tua casa, e o lugar onde permanece a tua glória. Eu vou pular aqui umas 3 linhas, e vai dizer o seguinte: o salmista expressa isso: porque vale mais um dia em teus átrios, do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta, olha só, à porta da tua casa, da casa do meu Deus, a habitar na tenda da impiedade. Salmo 84:10. Então, ele diz assim, ó: este expressa o anseio e o que significa para o autor adorar a Deus no templo de Jerusalém. Afinal, no Antigo Testamento, ali era o lugar estabelecido onde Deus, o Senhor Deus, se revela de maneira singular. E eu paro aqui para ler justamente 2 Crônicas 7, do 12, onde está aqui na referência, do 12 ao 15. Diz assim a palavra de Deus em 2 Crônicas 7, 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua palavra e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. 13. Se eu cerrar os céus, começa a lhe falar sobre a adversidade. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra,
ou se enviar peste entre o meu povo. Agora, olha só, a condicional. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, olha que coisa linda. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração aonde? Deste lugar. Eu vejo que ali ficou estabelecido como o lugar onde a presença de Deus estava, e ali a oração feita naquele lugar, a oração seria atendida. Aí você vê a importância do povo israelita de ir ao templo, de estar ali no templo constantemente. E você vê um sinal disso, vê Ana, né? Ana foi ao templo orar, né? Foi lá orar no templo, né? Entre outros exemplos. Mas eu achei importante ler essa citação, porque é específico, não é em qualquer lugar, é naquele lugar onde Salomão estava se consagrando ao Senhor, como templo, o lugar de adoração. Bom, aí a gente vai para o Novo Testamento, no tópico 1.2. Ele vai começar dizendo o seguinte: Atos 2,46, encontramos a seguinte informação: e perseverando unânimes todos os dias no templo. Aí, na continuação do versículo, que ele não continua, mas eu vou ler aqui: e partindo o pão, em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Continuando na lição, ao analisar esse versículo, vemos a expressão todos os dias significa algo contínuo. Já unânimes fala de unidade e propósito. Embora eles se reunissem nas casas, todavia o culto no lar não supriu a necessidade do culto no templo. E ele continua: existem muitas outras referências de que o templo era também central na vida da igreja primitiva. E ele fala sobre que eles oravam no templo, citando aquela questão de Pedro e João, né? Diz que Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. Então, era lugar de oração. Também ensinava no templo, de Atos 5,42, e todos os dias no templo e nas casas. Eu acho interessante aqui, eu grifei, todos os dias aonde? No templo e nas casas. Não era somente nas casas, e não era somente no templo, era no templo e nas casas, né? Então, aqui a gente observa, nesse ponto aqui, que, como Paulo diz, Deus não habita em templos feitos por mão de homens, habita dentro de nós, mas não substitui essa reunião que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui é comunhão, a gente vai falar sobre isso aqui um pouco mais. Dentro desse que nós lemos aqui, nós vemos que Jesus, ele quando foi os seus pais o perderam, ele foi achado no templo, sentado no meio dos doutores. Por que o templo? Referência. A referência de lugar onde eles aprendiam, lugar onde se ensinava, lugar onde se orava, se adorava no templo. Então Jesus foi ao templo. Eu me perdi dos meus pais, mas o templo é minha referência. Nos dias de hoje, muitas das vezes, tem pessoas que não têm seus pais na igreja. Bom, meus pais não estão na presença do Senhor, eles não conhecem Deus, não creem em Deus, mas ali o templo é minha referência, a casa do Senhor é minha referência, é ali que eu aprendo, né? Então, isso é muito pertinente para os nossos dias. E também na sua vida adulta, a passagem de Jesus purificando o templo, lá em Mateus 21, versículo 12 e 13, ele vai dizer o seguinte: Mateus 21, versículo 12 e 13. Se você quiser acompanhar, acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: e entrou Jesus no templo, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas, e as cadeias dos que vendiam pombas. O 13. E disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de quê? De oração, mas vós tendes convertido em convite de ladrões. O que nós vemos aqui nesse texto? Nós vemos que o próprio Cristo valorizando o templo como um local de culto ao Senhor, o próprio Jesus. E nós estamos falando aqui de Novo Testamento, mas estamos falando aqui de um homem
né? O Deus que se fez carne, mas que era judeu, que tem o templo como sua referência, né? Ali o lugar, casa de oração. Se não fosse tão importante assim, Jesus nem faria nada, deixa para lá, acabou, agora acabou, e nova dispensação, eu estou aqui para mudar tudo. Escuta, irmão, para Jesus o templo era importante, até para o próprio Jesus. Agora, o culto na atualidade, isso aqui também é muito importante, vou ler esse trechinho aqui, que na nova aliança, sabemos que na nova aliança, a presença do culto não estão restritos a um lugar, como nós falamos. Como bem disse Jesus à mulher samaritana, pois viria a hora que nem em Jerusalém e nem no Monte Gerizim adorariam o Pai, mas os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. E aqui eu vejo que o comentarista, ele fala o seguinte: viria a hora, não é isso que o comentarista está dizendo aqui? Viria a hora em que os verdadeiros adoradores o adorariam. Mas Jesus usa a seguinte expressão: mas a hora vem, vírgula, e diz assim, e agora é. Ele continua, ele faz uma afirmativa, ele fala primeiro a hora vem, num futuro, mas é um futuro que está iminente, agora é. Nós observamos a versão NVI, ela vai dizer o seguinte: no entanto, está chegando a hora, de fato, já chegou. Então, já chegou, é o início, é o ápice do momento, já começou, é agora que começou, está vindo, mas começa agora, é daqui para frente. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é uma coisa para um futuro muito distante, é para agora, é para já, é para o momento. Então, fala de um futuro que está em iminência de acontecer, ou seja, já está começando, em que se levantaria um povo, que diferentemente daquele em que ele está falando ali, adoraria ao Pai em espírito e em verdade, independente do local de culto, né? O fato é que os verdadeiros adoradores fariam a sua adoração ser tão intensa, que não dependeria exatamente de um monte sagrado, mas aonde eles estivessem, saberiam de que Deus também ia estar, né, com eles, e receberia a sua adoração. Seria o tempo de um adorador que poderia não estar em um local apropriado, considerado sagrado, como o templo, mas ele faria do seu momento com Deus, um momento sagrado. Será que a gente está conseguindo no nosso dia a dia fazer o nosso momento com Deus um momento sagrado? Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja no caminho para o trabalho, seja na nossa escola, na nossa faculdade. Será que nós estamos tendo o tempo com Deus como um momento sagrado para nós? Ou a gente só consegue orar na igreja, ter comunhão na igreja? Será que é só isso? É isso que Deus quer de nós? Ou os verdadeiros adoradores que Jesus está dizendo aqui é em todo tempo, em todo momento, aonde você estiver tem um adorador. Aonde você pisar a planta do seu pé, ali tem um adorador. Você é um adorador. Eu acho interessante sobre a questão do adorador, aonde você está, você é um adorador, né? E eu me lembro, eu estava fazendo ensino médio, tinha 15 anos de idade, e colégio público, colégio estadual, todo mundo uniformizado direitinho. Uma jovem, uma colega de classe, falou assim: Fábio, você é cristão? E eu falei assim: sou. E ela disse assim: eu logo vi. Aí olha o que ela fala: que a sua forma de vestir é diferente, de falar é diferente, seu proceder é diferente. Eu só não entendi a forma de vestir, porque todo mundo está uniformizado, né? Mas o restante eu entendi que o proceder de um ser humano chamado, que se diz cristão, adora ao Pai. As outras pessoas olham para você e falam assim: ó, bendito é o nome do Senhor que essa pessoa serve, porque ela serve a Deus. Ele é adorado, ele é exaltado na sua conduta, no seu dia a dia, na sua forma de falar, na sua forma de vestir, na sua forma de tratar com o outro. Você expressa adoração ao Senhor, né? E na continuação da revista, ele vai dizer: mas essa sublime verdade
não substitui a necessidade do imperativo do culto coletivo da igreja realizado no templo. Agora, olha só, continuando, ele diz, Hebreus 10, 25, temos a grande exortação para não deixarmos de congregar, porque naquela época era costume de alguns. Infelizmente, hoje podemos dizer que o mesmo tem se tornado costume de muitos. O comentarista está dizendo isso aqui. Eu estarei lendo esse Hebreus 10, mas eu quero não ler o 25 só, eu quero ler o 24, a partir do 24. Hebreus 10, 24 vai dizer o seguinte, ó: cuidemos também, olha só, de nos animar, eu estou lendo na versão atualizada, de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Animar uns aos outros. Aí diz assim, ó, não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns, pelo contrário, fazemos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ó, o dia se aproxima, então não deixe de congregar, anima um outro. Aqui nós estamos animando um outro, aqui a gente está falando assim, ó, olha, vão lá, prossegue, vai à frente, Jesus está contigo. Já viu aquele dia que você vai para a igreja, às vezes, está tão lá embaixo, eu costumo dizer, fazendo uma forma figurada, empurrado pelo anjo. Vai empurrado pelo anjo. O anjo vai assim, tu vai, rapaz, vai lá. Aí tu chega, tá lá embaixo. Aí de repente um louvor, o grupo cantou um louvor, aquele teu coração abriu. Aí de repente vem a palavra. Aí quando vem a palavra, tu já está chorando, já está se derramando. Quando tu sai daqui, já sai daqui edificado. Aí a importância desse ambiente aqui, que nós estamos aqui nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a grande importância. E a palavra aqui, congregar, que está dizendo aqui em Hebreus, eu fui para o dicionário também, e a palavra congregar diz assim, ó, fazer ficar ou ficar junto. Congregar é fazer ficar ou ficar junto. Então estamos aqui congregando. Outra, reunir-se. E se for uma linguagem militar, mais militarizada, né, convocar-se. Já viu? Muito na vida militar fala convocado a fazer isso, né? Tá aí. Outra coisa, unir-se intimamente. Não é apenas unir-se, mas unir-se intimamente. Por que está falando unir-se intimamente? Porque estamos falando de irmãos. Estamos falando de pessoas que temos o mesmo Pai, o mesmo Senhor. Na sua vida tem um Espírito chamado Espírito Santo de Deus, que na minha também tem. Então, nós estamos aqui unidos intimamente. É meu irmão. Já viu aquelas famílias onde que às vezes um irmão não se dá com o outro? Tem aquele problema de, é um problema. Mas fala mal daquele irmão para ver uma coisa. Irmão já era. Porque é irmão. É íntimo. É alguém da sua intimidade. É alguém que você ama. Querendo ou não, pode te contrariar de uma forma ou de outra. Mas é seu irmão. Então olha para o seu irmão. Olha bem para ele e fala assim, você, eu te amo e eu não aceito ninguém mexer com você. Você é filho do mesmo pai que eu. Nós somos filhos do mesmo pai. Eu já não tenho mais meu pai terreno, mas nós temos uma coisa em comum, temos o mesmo pai celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse unir-se intimamente, juntar-se, ligar-se, e de uma forma diferente é misturar-se, né? Então, isso tudo aqui é congregar. O que nós estamos fazendo aqui essa manhã é congregar. Estamos congregando, unindo intimamente, com propósito. Não é apenas uma reunião de pessoas que não tem o que fazer, não. Nós estamos reunidos com propósito. Isso é culto ao Senhor. Unir com propósito. Mais à frente, eu quero ainda pontuar aqui, que ao dizer que lá, olhando lá para que Jesus foi para a mulher samaritana, como Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, Jesus não estava exatamente desvalorizando o momento de reunião entre os irmãos, como este aqui que nós estamos aqui, não estava desvalorizando. Como hoje vamos estar ceando, como hoje estamos aqui para cantar louvores ao Senhor, até porque o próprio Jesus, nosso mestre, ia ao templo, como nós já lemos aqui, e comumente se reunia com seus discípulos para ensinar e para cear com eles.
Então, observamos que Jesus não está desvalorizando o templo. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Agora, sai do templo e acabou. Não é isso. Lá é um lugar importante, mas ele está dizendo o seguinte: olha só, em todo momento vocês têm que ter essa mesma comunhão. Não é só na igreja que eu vou chegar para o irmão e falar assim: ó, meu irmão, eu te amo. Chega lá fora, eu viro a cara para ele. Não, eu te amo aqui, eu te amo lá fora, eu te amo em tudo quanto é lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós observamos isso. É um momento importante. Jesus não está desvalorizando o templo. Uma outra coisa que eu vou pontuar aqui. Às vezes já teve algumas lições atrás que foram falar sobre isso, sobre os desigrejados. Já ouviu falar sobre isso, né? Quando eu vejo alguns canais, e eu vi um camarada ele falar sobre: não, eu hoje não cultuo mais no templo, para mim eu tenho uma outra filosofia, aquela coisa toda. Aí a gente pensa assim: mas o que é? Será que esse camarada ele faz o quê? Ele não valoriza mais a comunhão entre os irmãos? Aí ele continua falando na história e fala assim: mas eu pego meu violão, vou lá com os malucos da vida lá e toco meu violão, canto os louvores. Então ele está se congregando com alguém. Então ele está se unindo a alguém, ele está em comunhão com alguém. Na verdade, ele sente falta disso. Ele sente falta. Só não quer, na verdade, dentro do seu coração, não quer aceitar algumas coisas que ele vê. Mas ele sente falta disso. Outra coisa que é muito importante ressaltar, a gente ouve muito falar esse exemplo, né? Sobre a brasa. Você pega lá no carvãozinho, no churrasco lá que você está fazendo, está lá fumegando em brasa, tira ele fora. Ele até vai permanecer por um tempo aceso, né? Vai permanecer por um tempo, depois ele vai apagar. Os outros estão tudo lá queimando. Agora tu pega ele apagado novamente e coloca lá, ele normalmente acende, ele volta a pegar fogo. Assim somos nós temos que estar juntos, unir-se, porque a brasa de um acende o outro e vai pegando na igreja, e nós vamos estar unidos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É disso que fala, né, essa lição. E eu acho muito importante frisar isso. Aqui na revista do professor, que eu não tenho acesso, mas eu vi pela internet, diz assim: o membro jamais deve ir à igreja com a missão apenas de cumprir todos os itens da liturgia programada. Ele deve ir para adorar a Deus. É apenas liturgia, é adorar o Senhor, tá? Lá eu aprendi que, na tua revista, vem dizendo aqui, a adoração envolve não apenas o lugar formal onde nos reunimos para cultuar a Deus, mas tudo que fazemos em nossas vidas. Foi o que nós falamos aqui: aonde você estiver, é um ambiente de adoração, você adora o Senhor. Claro que aqui, na casa do Senhor, como nós vamos ver aqui, tem os louvores, tem as melodias, tem tudo, um ambiente propício para isso, mas aonde você for, é local de adorar o Senhor. Tópico 2: o culto é relevante pela comunhão. A introdução já diz o seguinte: a palavra comunhão, do grego koinonia, expressa a intimidade que deve haver na vida cristã, tanto com Cristo, bem como com os irmãos. Quando você lê os versículos que dá de amparo aí, que é 1 Coríntios 1,9, está dizendo o seguinte: fiel é Deus, pelo qual foram chamados para a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui fala de uma comunhão vertical, nossa com Deus. E quando você lê 1 João 1,7, que também está lá na referência, diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão o quê? Uns com os outros. Comunhão na horizontal, comunhão uns com os outros. Então existe essa dupla comunhão com Deus e uns com os outros. E a gente vai voltar nesse versículo aqui de João 1,7. Na comunhão com Deus, o culto é relevante pela comunhão com Deus, 2.1, vai dizer assim: como já dissemos, a comunhão com Deus não se restringe ao culto no ambiente do templo, haja vista que Cristo está conosco sempre. Agora olha só, devemos porém reconhecer que a frequência aos cultos é imprescindível, pois é o veículo ou ambiente mais adequado para conduzir o adorador ao encontro real com Deus. Aí vai dizer aqui, a música, a adoração, o ambiente. Agora olha só o que ele vai dizer, a reverência
É o que nós falamos lá no início. Você nunca vai cultuar a Deus se não tiver reverência na casa do Pai. Então está aqui dizendo aqui, ó, a reverência e tudo que ocorre no culto visa a conduzir a presença de Deus. E nós vemos que o comentarista, ele usa essa palavra reverência, que nós falamos lá no início. Então o culto sem reverência é inexistência de adoração. O culto sem reverência não existe adoração. Não vê aquele culto muito agitado, que a pessoa não tem adoração. Nós precisamos chamar atenção para o que está acontecendo nesse momento, até porque muitas vezes as pessoas chegam ali, porque tem um juiz ali, como eu falei do juiz, está ali no tribunal, nós estamos olhando para ele, e por esse motivo nós estamos em silêncio, toda reverência. Nós temos aqui o Deus Todo-Poderoso presente nesse lugar. Se você crê nisso, pode dizer amém. Ele está presente, e se ele está presente, ele é digno de toda a adoração e reverência na casa do Pai. Se não prestamos essa reverência, não há culto. Você pode sair daqui e pensar assim: eu fui à igreja, mas não prestei culto. Mas quando você sai daqui, veio com reverência na casa do Senhor, você prestou o verdadeiro culto, você vai sair daqui: eu levei o meu melhor para o Senhor, Deus recebeu o meu melhor. É desse jeito que deve haver. Sem reverência não há culto. Há um ajuntamento de pessoas, mas não tem culto. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. É um culto vazio, sem presença de Deus. E portanto esse tipo de culto Deus rejeita. Deus rejeita. A gente vai observar, aí eu vou dar um exemplo aqui muito rápido, mas você vai ver Caim e Abel, aquela questão da oferta. Alguns vão dizer assim: é por causa da oferta de Caim e de Abel. Não é o tipo de oferta, é o coração do adorador. O grande problema não estava na oferta. O próprio Deus: olha, se o teu coração for bom, eu também não aceitarei de ti. Eu aceitarei de ti também. Vai ser a mesma coisa. O problema é que o teu coração é um coração mau. A questão nossa é que nós queremos apresentar o que o outro apresenta, mas não apresentamos com a mesma adoração e reverência que o outro apresenta. Nós precisamos ter o nosso coração voltado a ter reverência e prestar o nosso melhor culto. Está aqui, irmão, não perde tempo, se liga com o Senhor. Se alguém está ali andando por lá para cá, te tira atenção, fecha o teu olho do começo ao final do culto e preste atenção em Deus, porque Ele tem algo a te revelar hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando a leitura, Salmo 27, 4, Davi expressa seu desejo de morar todos os dias na casa do Senhor. Mas qual o objetivo? A lição continua. Ele responde: a fim de contemplar a formosura do Senhor. E esse contemplar a formosura refere-se não apenas a ver, mas experimentar, vivenciar a presença de Deus em sua vida. Portanto, para ele, culto é sinônimo de presença de Deus. Olha, culto é sinônimo de quê? Presença de Deus. Se Deus está presente, tu vai perder tempo, irmão? Vai perder tempo? Não. Ele está presente. Ele deixou aqui invocar o seu nome, deixa eu dar o meu melhor, porque Ele está aqui, Ele está presente. É Ele que vai resolver o meu problema, é Ele que vai receber minha adoração, é Ele que vai me levar para o céu. Lagassuri andecomanaragasse. É Ele, o segredo está nele. E a gente está pensando que o segredo está em quem está aqui falando. Não está em mim, não, está nele. O segredo está no Senhor e Ele está presente. Ele usa homens, Ele usa mulheres, Ele usa até crianças, mas o segredo não está em nós, está nele. Louvado seja o nome do Senhor. Um ambiente de aprendizagem, experiência, edificação, no contínuo processo de crescimento espiritual, está dizendo aqui a lição. Isso aqui é muito importante. Esse ambiente aqui é um ambiente de aprendizagem. É um ambiente que você deve estar atento. E o que você aprendeu, não arquiva não. O que você aprendeu, põe em prática. Não adianta, eu posso ser formado
sei lá, sou o melhor médico formado lá na melhor faculdade, mas se eu não colocar em prática a minha profissão, quantas pessoas eu salvei? Quantas pessoas eu dei um remédio para restaurar a saúde? Nenhuma. Isso vai ser só um diploma, só um aprendizado. Se eu retenho aquilo que eu aprendo e não coloco em prática, que benefício será para mim? Que benefício será para o outro que está dizendo assim, amar é o meu próximo? Se eu não amo, que benefício eu tenho? Que benefício essa pessoa vai ter? Então temos que colocar em prática aquilo que aprendemos, é local de aprendizagem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Tópico 2.2: comunhão com os irmãos, né? O culto é relevante pela comunhão com os irmãos. E vai dizer aí na tua revista: o culto é a comunidade cristã reunida a fim de viver intensamente a realidade de Deus em suas vidas, de forma coletiva, e ao mesmo tempo partilhar essa sublime realidade uns com os outros. Aí está dizendo aqui, a Bíblia resume a vida da igreja primitiva em termos de comunhão, com a seguinte expressão: estavam juntos e tinham tudo em comum. Embora a comunhão com Deus possa ser individual e pessoal, o reflexo disso, isso aqui é importante, o reflexo disso resulta em comunhão coletiva. O verdadeiro cristão tem prazer na companhia dos seus irmãos, e o ambiente de culto oportuniza isso. Eu acho muito interessante aqui na revista do professor, vem dizendo o seguinte: comunhão significa ter união, partilhar com alguém. Quando duas pessoas ou mais fazem coisas juntas, em harmonia, e isso é agradável a Deus. Aí você entende porque o salmista diz lá no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A importância que tem dessa unidade. O reflexo da comunhão com Deus é a comunhão uns com os outros. Percebe? Eu acho interessante, eu fico conjecturando, eu vou usar aqui, irmão, a palavra conjecturar agora, pensando. Fico pensando, quando você participa da ceia, você toma o cálice primeiro? Primeiro o pão, né? Comunhão uns com os outros. Depois sim, você participa do cálice, comunhão com Deus. Vertical. Se você não consegue olhar no olho do teu irmão e ter comunhão com ele, como você vai ter comunhão com Deus? Como eu posso dizer que amo a Deus se não amo meu irmão? Não é assim que diz? Que nós possamos entender detalhe a nossa vida, olha o nosso dia a dia, como é importante esse reflexo na nossa vida. O reflexo da comunhão com Deus é ter comunhão uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 2.3 vai dizer sobre o resultado da comunhão. Vai dizer assim, ó: gente precisa de Deus, vírgula, mas gente também precisa de gente. Paulo, ao encontrar-se com Timóteo, Paulo queria encontrar-se com Timóteo, pois seria um conforto e encheria o velho apóstolo de alegria. Aí nós já citamos aqui que o Salmo 133 já fala: a comunhão é agradável a Deus, a comunhão é terapêutica, a comunhão é restauradora e a comunhão é abençoadora. Quantas coisas a comunhão traz para nós, né? A comunhão é agradável a Deus, terapêutica, restauradora e abençoadora. Irmãos, você vê algo interessante, muitas vezes parece uma coisa muito forçada, mas não é não. Eu tinha um pastor que falava assim: olha no olho do seu irmão e diga isso, olha no olho do seu irmão e faz aquilo, dê um abraço quem está ao lado. Isso aí é terapia, dentro de uma comunhão. Olhar no olho do outro, porque tem pessoas que têm dificuldade de olhar no olho do outro, né? De ter essa coisa de sentir esse mesmo fervor. Tem dificuldade de abraçar, e às vezes num abraço, num simples abraço, você sente uma libertação na sua vida de algo que você estava te prendendo. Um abraço. Certa vez eu estava fazendo um evangelismo no bairro, e eram muitos jovens assim também, junto, também evangelizando. E eu estava vindo de longe assim, estava em outro ponto, estava indo ao encontro de um presbítero que estava próximo, e tinha um rapaz que estava desviado da igreja.
Rapaz, eu já vim assim, ó, com os braços abertos. Quando eu vim com o braço aberto, ele falou assim, não faz isso não. Ele começou a chorar. Quando eu abracei, ele se ajoelhou no chão junto comigo e ali se rendeu ao Senhor. Um abraço pode mudar, ou se a resposta, o seu abraço pode ser a resposta da oração do seu irmão que está do seu lado, o seu abraço. Às vezes não é só palavras, às vezes não tem palavras, mas Deus fala assim, ó, vai lá dar um abraço fulano de tal. É coisa de doido não, irmão, é aquele abraço que a pessoa está precisando com resposta. É somente aquele abraço, e mais nada, tá? Então a comunhão com Deus, ela é agradável, terapêutica, restauradora e abençoadora. Continuando a lição, a leitura aí. Por isso, um dos sintomas, isso aqui é importante, um dos sintomas do declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular nos cultos e demais atividades da igreja. As igrejas deveriam ser caracterizadas pelo alto grau de comunhão entre seus membros, viver de forma unida, extremamente agradável. Eu me lembro que aos 21 anos de idade, quando eu resolvi, sabe aquela coisa do criado no evangelho, mas não acha que o mundo tem alguma coisa? Eu fui lá e para mim foi uma experiência terrível, porque, como eu falei aqui já no culto anterior, a gente está acostumado a comer desse altar e beber dessa água que desce da fonte, a gente não consegue mais viver em outro lugar. E você entende, o primeiro sintoma que aconteceram comigo, pastor, sabe qual foi? Eu sentava no banco aqui da orquestra, aí eu já não queria mais tocar na orquestra. Aí sabe o que eu fazia? Eu fui lá para trás. Lá de trás eu comecei a ir para o quintal. Eu já não conseguia entrar na igreja. Do quintal eu já não conseguia entrar no quintal da igreja. Eu passava só na rua, nem entrava no culto. Dali eu começava a sentir vergonha de passar na frente da igreja. Eu passava pelos fundos da igreja. Sintomas. É o que está dizendo a lição aqui. Sintomas. Se tem algum sintoma desse acontecendo contigo, volta depressa aos pés do Senhor, invoca o seu nome e Ele vai te restaurar. Louvado seja o nome do Senhor. Sintomas. Já viu quando vem algum tipo de doença, o médico ele vai dar diagnóstico de acordo com os seus sintomas. Então a Bíblia está dando diagnóstico. Olha, cuidado com isso. São sintomas de que o diabo quer te dar uma rasteira. São sintomas que você está se desviando dos meus propósitos. São sintomas. E o médico dos médicos está aqui para te curar, para te dar o alimento necessário para curar a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, às vezes a palavra ela pode vir até dura, mas é ela que cura. É ela que cura. Viu? A gente criado com vó. Eu mesmo fui criado com vó, não posso dizer que fui. É a vó que foi criada junto com a gente ali. Da vazia de madrugada. Não tinha sal de frutaeno, não tinha engove, não tinha nada disso aí. Aí a minha avó falou assim: pega lá um boldo. Ela vai lá, faz um chá de boldo e manda tomar. Aquele negócio amargo, mas que resolveu o problema do estômago. Acabar vazia e eu dormia tranquilo. Escuta uma coisa, às vezes a palavra vem, parece ser amargo ao ouvido, mas cura a ferida da alma. Ela cura a ferida da alma. Hoje nós estamos num tempo muito diferente. A questão da internet já foi muito boa, um ponto. Mas no outro ponto, teve um perigo muito grande. Porque as pessoas já não querem, por exemplo, porque eu posso estar no celular e escolher o que eu vou ouvir. Bom, aqui está uma palavra de bênção, de vitória, eu vou ouvir essa. Mas Deus não quer falar isso com você. Deus quer falar com você. Conserta-te, ergue-te, volta ao primeiro amor. É isso que Deus quer falar com você. Deus não está querendo falar com você muitas vezes que o anjo está descendo com a chave. Ele está falando com você: olha, volte para o meu caminho, se coloque na minha posição. Mas a gente muitas vezes está lá desfolhando e fala assim: ó, vou ver o meu cardápio, vou ver se esse cardápio que está melhor para mim. Escolhe o que vai comer. Eu quero dizer uma coisa para você: nós não escolhemos o que vamos comer. Quem escolhe para nós é o Espírito Santo de Deus. É Ele que escolhe o alimento certo para você. E você senta nesse lugar, ouve a palavra de Deus, e Ele fala diretamente com você, porque foi Ele que escolheu. E Ele conhece a sua necessidade. Ele conhece a sua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor.
Você vê que essa questão do momento de comunhão uns com os outros, comunhão com os irmãos, isso foi nítido no período da pandemia. Eu assumi uma congregação, pastor Luiz, justamente no dia 22 de março de 2020. No início da pandemia, no olho do furacão. Aí começamos a lançar a mão daquilo que nós já temos hoje, que é agora a internet, né? Fazer live pelo Facebook, etc. Você pensa que isso foi suficiente para os irmãos? Tinha irmão desesperado ligando, pelo amor de Deus, volta o culto na igreja. Eu preciso voltar o culto na igreja. Por quê, irmão? Se na live tinha palavra, se na live tinha a palavra do Senhor, porque isso aqui, ó, esse contato aqui, ó, faz falta. Esse olhar olho no olho faz falta. Esse abraçar, essa comunhão faz falta. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus por isso. Aí a gente dá valor quando a gente perde. Quando a gente perde, a gente dá valor. Muitas das vezes acontece assim. Aí na revista de professor, aí que vai dizer, eu vou voltar lá em 1 João 1,7, vai dizer assim, ó, releia ele, esse versículo: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Veja que João coloca aqui uma condicional: se andarmos na luz. Se andarmos na luz. Veja que João coloca isso aqui: se andarmos na luz. Aí ele completa: se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Só conseguimos ter comunhão uns com os outros se andarmos na luz, se andarmos na presença do Senhor, se andarmos de acordo com a sua palavra. Na versão atualizada, vai dizer assim, ó: se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos. Ele não fala temos, mantemos. É o manter comunhão uns com os outros. É o dia a dia, dia após dia. E qual é o resultado disso, dessa comunhão? O sangue de Jesus nos purificar de todo pecado. Então tem benefício para agora e para a eternidade também. Cristo, lá em João 17, 21, ele orou para que tivéssemos comunhão uns com os outros. Os discípulos tivessem comunhão uns com os outros. Ele vai dizer o seguinte, lá em João 15, versículo 4 e 5, vai falar sobre a comunhão essencial, que é essencial para a frutificação. Vai dizer, ó: está em mim e eu em vós, toda vara que de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, também vós, se não estivereis em mim. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E eu quero colocar aqui: estar com Cristo é estar junto, perto. Mas estar com Cristo é diferente de estar em Cristo. É diferente. Porque estar com Cristo, por exemplo, Judas estava com Cristo. Na hora de orar, estava Judas com Cristo. Mas Judas estava em Cristo? É a pergunta. Estar em Cristo é uma expressão que significa, que fala sobre a nossa relação de intimidade com Ele. Isso é estar em Cristo. Significa aceitar a proposta de Deus para mudar a nossa vida, para transformar numa nova criatura, para me dar uma vida eterna. Então significa não viver mais para mim, mas viver para Ele. Esse exemplo de Judas foi tão interessante que na hora de Jesus estar ali lavando os pés dos discípulos, ele falou para Pedro: olha, quem já está limpo não precisa lavar-se todo, apenas os pés. Todos vocês estão limpos. Mas ele falou assim: mas nem todos. Estava com Cristo, mas não estava limpo. Estava com Cristo, mas não estava em Cristo. Isso é muito importante. Aí eu tenho uma carteira da igreja, isso não resolve, tem que estar em Cristo. Aí eu sou o líder do departamento tal, isso também não resolve nem nada não, irmão. Não resolve, tem que estar em Cristo. Porque o que vai valer lá na glória é estar em Cristo. Não é eu ser líder de alguma coisa, não é o seu chefe, não, é estar em Cristo. Isso que vai valer naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Significa ter Cristo em minha vida
e viver segundo seus propósitos, seus padrões. E para finalizar, os 3 elementos aqui do culto, centrais do culto, na visão apostólica. Existem 3 elementos centrais, imprescindíveis ao culto: a palavra de Deus, a oração e a adoração. A palavra de Deus, aqui na revista, eu vou ler um trecho, e diz assim, ó: a palavra de Deus é essencial à vida cristã. Jó a considerava mais importante do que a própria vida. A palavra de Deus é importante, a palavra de Deus é o mais importante cardápio, eu falei em cardápio, não falei? Em cardápio, no alimento espiritual do crente. Por reiteradas vezes, ela é comparada com o alimento que nutre a vida espiritual. Pulando algumas linhas, o comentarista vai dizer assim, ó: o desprezo pela palavra de Deus tem resultado em cultos sem conteúdo, vidas vazias, levando uma superficialidade espiritual. Então, a palavra de Deus é o que nos sustenta. Culto onde a palavra de Deus não tem o seu lugar específico, é um culto onde a pessoa ela vai entrar vazia e sair vazia. Não tem substância que possa sustentar alguém. Se você olhar bem, por exemplo, como ela é central em relação à nossa vida, a gente vai observar que, se você acorda, como eu acordei hoje 5 da manhã, perdi o sono, 5 da manhã eu acordei. Se eu como 5 da manhã um mocotó, na hora do almoço eu como 2 biscoitos e um cafezinho, pode até ser que eu passe o dia, mas esse não é o cardápio correto. Meu estômago de manhã não está preparado para aquilo, meu metabolismo não está preparado para aquilo de manhã, é o cafezinho. Então Deus sabe a palavra certa, o alimento certo para ter o momento que você está passando. Aleluia. Muitas vezes a gente pensa que não, mas a responsabilidade é tão grande de quem está pregando, porque ele tem que orar antes, ele tem que saber o que é que a tua igreja precisa, Senhor, porque ele sabe o cardápio certo para aquele momento, para aquela hora, ou para aquelas pessoas que ali estarão. Ele é onisciente, ele sabe que você estaria aqui hoje, e ele escolhe a palavra certa para aquele momento. Mas antes, quem vai pregar não vai escolher o que vai pregar, ele vai orar e falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim, meu Deus, fala o que o Senhor quer para a sua igreja. E a igreja está aqui, ó, parada, esperando o cardápio, palavra. Deixa eu contar uma história aqui. Um amigo meu, pastor de uma igreja, e ele era da Marinha, fuzileiro naval. Ele ficava na hora do plantão dele, o coronel, o comandante do batalhão, comprou 2 ovelhas. Sabe para quê? Para comer os matos, que ele estava cansado de ficar roçando o mato. Então comprou as ovelhas para comer aqueles matos ali. E detalhe, ele ia para a hora e ficava ali cantando os louvores. Ali ele lia a palavra e pregava na hora, ali, no seu momento de sentinela. Pregava ali. E quem estava ali para ouvir a palavra? As ovelhas. Interessante que ele comia os biscoitinhos, dava para as ovelhas também um biscoitinho também. Um biscoitinho, né? E ali ficava. Ele falou assim: Fábio, teve um dia que eu estava tão revoltado, eu estava tão irado, eu estava tão revoltado com tudo. E aquele dia eu cheguei na hora e falei para as ovelhas: hoje não tem biscoito, hoje não tem hino e não tem palavra. Ele falou assim: sabe o que as ovelhas fizeram? Continuou olhando na minha cara. Resultado, eu tive que dar biscoito para ela, eu tive que cantar hino e tive que pregar para elas. Irmão, o que eu quero dizer para você é que, independente do que eu quero ou não, eu tenho que estar à disposição do que Deus quer para mim e para você. Deus te trouxe aqui para isso. Independente de qualquer coisa, Deus te chamou. E é a palavra de Deus que é suficiente, não é a palavra de A ou de B. Não é a palavra de desânimo que alguém falou para você: você não vai, você não consegue. Não, Deus falou que você vai, você vai. Deus falou que você entra, então você entra. Vai pela palavra de Deus. Faz igual Davi: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É a palavra de Deus que é suficiente para mim. Louvado seja o nome do Senhor. O efeito da oração coletiva. E aqui eu tenho um testemunho muito bonito também para falar.
Diz aqui o comentarista: é necessário compreendermos que a oração coletiva é tão importante quanto a oração individual, já que uma reforça a outra. No livro de Atos podemos aprender algumas lições sobre o efeito da oração coletiva, a importância que ela tem para a obra de Deus. Atos 1,14 vai dizer que todos eles perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres de Maria e mãe de Jesus e com seus irmãos. Só que lá em Atos 12:5 vai dizer: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Contínua oração a Deus por ele. Oração coletiva. E vocês conhecem o resultado dessa história, não conhecem? As cadeiras se abriram, Pedro saiu, pela porta de entrada ele saiu, Deus libertou, pela oração de um povo que estava lá de joelhos orando. E eu quero resumir, até nesse testemunho, o tópico 3 também junto. Então, oração individual e oração coletiva. Eu estava numa congregação e fiz uma semana de oração, 5 dias, na verdade, segunda a sexta. Eu coloquei propósitos. Você vê a importância da oração e como ela tem resultado e tem poder. Quando a gente concorda na terra, como Deus no céu, Ele revela o seu poder sobre isso. E eu não tinha obreiro na portaria, então eu estava orando aqui, olhando para a portaria, orando aqui, olhando para a portaria. E de repente entra uma irmã nossa. Ela senta no segundo banco. Ela senta não, ajoelha no segundo banco. Ela entrou aos prantos. Entrou aos prantos de ajoelhar para orar. Era aquele dia, segunda e na terça, é oração para cura de enfermidades. Nós estávamos só de joelho, orando, como nós aprendemos desde nosso primórdio lá atrás, de joelho orando por curas. E ela dobrou o joelho. Eu não sabia o que ela estava pedindo a Deus. A única coisa que eu sabia é que o nosso propósito ali era orar por cura. E nós fomos embora. Depois da oração, acabou, fomos embora. Na terça-feira não fui para oração porque eu estava de serviço, pegado no serviço. E na quarta-feira eu voltei lá. Quando chegou na quarta-feira, ela chegou e falou assim: pastor, eu quero dar um testemunho. Sei qual o testemunho? O senhor viu a hora que eu entrei na igreja, dobrei meus joelhos em pranto? Sim, eu vi. Pois é, pastor, eu estava ali num desespero muito grande, porque minha tia, ela entrou em coma por conta do diabetes. Ela entrou em coma e ela foi para o CTI. Diz ela, palavras dela, que foi entubada. E eu cheguei desesperado aqui e comecei a clamar ao Senhor, porque aquele dia era o dia da oração por cura. Pois eu quero contar esse testemunho. Na terça-feira, a minha tia levantou do coma e teve alta do CTI para casa. Escuta, eu não sei qual o médico que vai dar uma alta para alguém do CTI para casa. Talvez passe pela enfermaria primeiro, mas deu alta do CTI para casa. No dia seguinte isso aconteceu. Aí você glorificou? Pois eu glorifiquei, mas 30 dias depois, numa quarta-feira também, ela me chega e fala assim: pastor, a minha tia mandou contar um testemunho e ela disse: conta esse testemunho na igreja para edificação da fé do seu pastor. O que aconteceu? Pois é, a minha tia disse que o médico falou para ela que ela está curada da diabetes. Irmão, escuta uma coisa: oração, propósito. Você vai à casa do Senhor com propósito, alguma coisa acontece, milagres acontecem. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus.